Eu vou começar aqui com o pastor Fabiano. Pastor Fabiano, e aí, você perdoaria uma traição? Manteria o casamento? Qual é o conselho, né, para quem, o senhor como pastor? Vou fazer essa mesma pergunta para os dois logo no início. Bom, eu acho que a gente tem que partir do pressuposto do que Deus gostaria que fosse, né? Porque realmente é um assunto muito delicado, muito difícil, complexo. Vai lidar com a individualidade das pessoas, né? Nem todo mundo está preparado para aquilo que eu vou defender. Eu acredito no perdão, sim, na reconciliação, na restauração, mesmo diante do adultério, enxergando o caráter bíblico, né? O caráter de Deus, o caráter cristão, em relação às nossas ações e às nossas reações. Mas eu entendo perfeitamente que não é qualquer um que consegue viver isso, né? Eu enxergo o perdão num ponto de vista celestial. O perdão não é uma coisa comum, é uma coisa que você só consegue viver se você estiver realmente preparado em Deus. E aí é nesse ponto que eu quero entrar. Então eu defendo sim, né, que nós devemos ter esse posicionamento de lutar até o final pelo casamento, ainda que seja perdoando uma traição e restaurando a família. Pastor Igor, e aí? Qual é o conselho, né? Você está lá no gabinete pastoral, entra essa Sim. questão. Qual seria esse conselho biblicamente? A gente aconselha que a pessoa mantenha, né, tenha a manutenção do casamento, ou que a pessoa toque em frente aí? Então, pastor César, é um assunto que nós devemos estudar. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Isso vai depender muito realmente dos cônjuges, mas a princípio, como todo bom cristão que realmente lê a palavra e vive pela palavra, o perdão, ele é primordial. Independente se vai ficar ou não, o perdão, ele precisa ser realmente liberado. Até porque o perdão não é muitas vezes para a pessoa que ofendeu, mas aquela que foi ofendida ou ofendido. Então o perdão, segundo Lucas, Mateus capítulo 18, versículo 21 até 22, Provérbios 28, 3, tem muitos realmente versículos que falam a respeito, Colossenses 3, 13, então fala a respeito do perdão. Mas aí a gente precisa estudar o seguinte: como está sendo, como foi, que trauma isso realmente gerou no coração daquele que foi traído ou daquela que foi traída. Então assim, a princípio, como pastor, eu sempre vou estudar o caso, eu sempre vou falar, analisar, até porque pela própria palavra do Senhor, o Senhor realmente ele nos dá esse respaldo, né? Que tanto em Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32, como também Mateus capítulo 19, a partir do 5, né? Ele fala a respeito da carta de divórcio, liberando realmente as pessoas mediante aí as situações ou casos adultérios, né, que envolve justamente aí algo sexual ilícito, né, a porneia ou porneia. Então assim, pela palavra do Senhor, o perdão é básico, mas também realmente aquele que foi a manutenção ou não fica a critério do casal. O pastor jamais poderá falar isso, e eu vou falar na sequência do programa, que o pastor ele não tem o direito de falar, você vai ter que continuar e tudo, porque isso eu tenho visto, já vi realmente muitos traumas em relação a isso daí. Eu vou desenvolver mais isso depois. Bom, lá no perfil do Instagram da Musical, tá rolando lá a enquete do dia, e a enquete tem essa pergunta, né? Então, por favor, eu sei que lá na enquete não tem como pormenorizar, e pela primeira vez, né, em todos esses anos nessa indústria vital, deu 50%. Então tá 50-50, né? Metade tá dizendo sim, metade tá dizendo não. Então vamos ver como vai ser no final dessa enquete. Tá aí o Rafael Hernandes pilotando essa enquete, entendeu? Então, nesse momento tá 50%, cara, mas porque o assunto é complexo, né? Às vezes eu já vi casamento que deu certo, né? Depois, tal, uma bênção e tudo mais, e também que deu errado. Sim. Né? Que deu errado. Então, já tentou voltar, tentou continuar, lutou pela manutenção e tal, e deu errado eu já vi casamento dando errado por algumas coisas diferentes. Por exemplo, a parte afetada, a vítima, vamos dizer assim,
não conseguiu perdoar de verdade, falou que perdoou, mas na vida real não perdoou, e aí virou um inferno, e aí a pessoa que tinha cometido o ato errado, né, virou vítima, porque virou uma prisão e tal, Relacionamento então, e tóxico. acabou não dando certo. E também já vi acontecer de a própria pessoa que causou, né, que cometeu a infidelidade, não quis continuar. A pessoa falou, não, vamos continuar e tal. Não, mas eu não quero e tal. Enfim, então, são casos e casos. Eu sei que quando entra nesse assunto, cada caso Sim. é um caso. Fabiano, você acha que a pessoa, o pastor, né, ele tinha que sempre ministrar pela manutenção do casamento ou não? Então, eu acredito que sim, com certeza. É claro que o pastor não tem que impor isso, como o pastor Igor falou, né? Infelizmente isso acontece, né, em alguns lugares, né, impor essa condição, mas sempre aconselhando e inclusive analisando a situação. Para mim, eu acho que o único motivo para se não restaurar esse casamento é se a parte que cometeu o delito não se arrepende. E aí você não tem como insistir num relacionamento onde não há arrependimento, né? Se não há arrependimento, não há como realmente isso acontecer. Mas se a pessoa que cometeu o delito, ela sugere a restauração, ela realmente demonstra arrependimento e se propõe a mudanças e tudo mais, o pastor, ele tem obrigação moral diante do evangelho de aconselhar e ajudar esse casal a restituir esse casamento, mesmo diante do delito do adultério. Bem da verdade que a gente tem uma permissão, sim, no texto de Mateus 19:5, a gente vê lá que ele Jesus deu liberdade para separação em caso de prostituição, né, no caso do adultério. Ele foi questionado pelos fariseus ali em relação à carta de divórcio e uma das coisas que me chamou a atenção é que Jesus disse que quem deu a carta de divórcio foi Moisés e deu por causa da dureza do coração dos homens. Tudo bem que era uma outra questão, lá atrás se parava por qualquer motivo, né? Tipo, não gostou do casamento, deu carta de divórcio. Mas a gente percebe que no mesmo texto Jesus diz que aquilo que Deus uniu não separe o homem. Essa não é a vontade de Deus. Por que eu acredito que o casamento deve ser restaurado mesmo diante do delito do adultério? Pelo caráter bíblico, né? A respeito do que é salvação, do que é vida com Deus. O pastor César falou que não tem a ver com salvação, mas o perdão tem tudo a ver com salvação, porque nós fomos perdoados por Deus. E recebemos uma incumbência. Não, disse que não tem a ver com salvação, é tipo assim, a sua opinião e a dele serem do contra. Sim, não, em relação ao debate. Não questiona a salvação, né? Não é das soteriológica. pessoas. Sim, não é soteriológico, mas o que eu quis dizer é que o tema, ele nos arremete ao mesmo motivo pelo qual nós fomos salvos. Nós somos salvos porque nós fomos perdoados, ok? Então, no caráter cristão, a mesma incumbência que nós temos é a mesma que nós recebemos. Nós recebemos o que de Deus? O perdão. Então você vai ver em Mateus 6,14, porém, se você não perdoar as ofensas dos homens, tampouco o Pai vos perdoará. E tem uma série de outros textos que fala como, por exemplo, João 15:2 diz que assim como eu vos amei, nós temos que amar uns aos outros. Então, peraí, você tá como é que Jesus nos amou? O perdão, o João e a Maria. O João aprontou. A Maria, você está dizendo que ela só perdoa se ela continuar casada? Se ela preferir se separar, ela não tem condição de perdoar? Não, se você não, esse é o falso perdão, pastor. Esse é o perdão da boca para fora. Aquele perdão que diz assim, eu te perdoo. Você só dá para perdoar se continuar o casamento. O que é perdão? Perdão é restituir a aliança. Mas perdão é restituir a amizade. Mas não é esquecer. Não, ninguém esquece, nem Deus esquece. Sim. A Bíblia diz que ele não se lembra mais, porque ele escolhe não se lembrar mais. Sim. Por que Deus não se lembra? Porque o que ele tem na memória é o sacrifício do seu filho por nós. Então ele não se lembra mais, mas ele não esquece dos nossos delitos. E por isso nós somos perdoados por Deus. Então no casamento, a gente nunca vai esquecer o que o outro fez. Porém eu posso escolher não me lembrar mais. E ter na minha memória a graça salvífica
que me salvou e que eu posso oferecer a outra pessoa no casamento. Agora, o falso perdão é aquele que eu digo assim, eu te perdoo, mas tipo assim, irmão, não dá mais, tá perdoado, mas você fica lá no seu lado, eu fico no meu. Entendeu? Então, esse não é de verdade, não é um verdadeiro perdão. Isso aí precisa ser pontuado porque é o seguinte, o perdão não necessariamente você tem que ficar com a pessoa. A palavra do Senhor, ela vai falar em Atos capítulo 15, a partir do versículo 16, que Paulo e Barnabé eram amigos, saíram para as missões. E num certo momento, num dado momento das viagens missionárias, eles queriam visitar as outras cidades que eles então fundaram, as igrejas, né, os irmãos. E nessa ocasião, Barnabé falou assim, eu vou trazer conosco, né, vou trazer Marcos. E Paulo, ele não gostou disso, porque certa feita, em Panfilha, Marcos abandonou a obra. E isso trouxe realmente uma confusão entre eles. Então, quer dizer, Paulo falou assim, então você vai para um lado, eu vou para o outro. Depois, lá na frente, nós vamos ver, segundo Timóteo e tal. Mas assim, o perdão não é você realmente esquecer, mas é você lembrar sem sentir a dor. E isso a gente eu já penso diferente. Eu acho que a lembrança é uma lembrança dolorosa. E assim, o perdão, quando nós perdoamos, nós somos sarados, né? E assim, a gente precisa pontuar muito bem isso, porque o que acontece? Quando acontece um adultério sobre um casamento, e talvez eu possa chocar algumas pessoas que estejam ouvindo, o casamento acabou ali. Literalmente, quando você realmente é vítima ou você adulterou, o seu casamento acabou ali, porque tudo aquilo que foi acordado, tudo aquilo que foi aliançado, tudo aquilo que foi realmente decretado em fidelidade acabou, tudo aquilo que você esperava acabou, aí precisa realmente do perdão. Enfim, por que eu falo que acabou? Porque depois, perdoando, se quiser continuar, é completamente um novo casamento. Você vai olhar aquela pessoa completamente diferente, mesmo você perdoando. É por isso que assim, o perdão, ele é primordial para nós realmente colocar uma pedra e não, sabe, trazer dor. Isso é muito difícil, mas acontece, eu sei que acontece, Deus é poderoso para fazer isso. Agora, eu não posso perdoar, eu perdoei, então tenho que ficar. Senão a gente vai cair na obrigatoriedade. E a palavra do Senhor não traz essa obrigatoriedade. Propriamente Jesus, por mais que Moisés, em Êxodo capítulo, olha, é tão interessante essa parte que Êxodo capítulo 20, versículo 14, o próprio Senhor, né, ele institui realmente as leis, dá para Moisés, e Moisés coloca uma cláusula sobre o adultério, não adulterarás. Então o adultério não é uma coisa banal, eu sei que o pastor não está tratando como coisa banal, claro, mas só colocando aqui na mesa, é uma coisa muito sério, que vai mexer com vidas, vai mexer com o futuro, vai mexer com famílias, vai mexer com sentimentos. Então assim, a questão de eu perdoar, não necessariamente eu tenho que continuar, por isso que Jesus realmente vai falar isso. Até Pedro, ele vai falar, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7. Ele está colocando algo ilimitado no próprio dia, entendeu? Então... É que assim, pastor, eu não estou tratando como uma questão banal. Não, imagina, o senhor não está dizendo isso, mas às vezes pode parecer que sim, até para quem está ouvindo. Porque quando uma pessoa como eu estou defendendo uma ideia como essa, quem passou por isso, eu acredito que muita gente que passou por isso e que não conseguiu ter a ideia da restituição e que sofreu a dor que sofreu, pode me olhar e falar assim, pô, esse cara não sabe o que é isso, é muito difícil e tudo mais. Então, eu entendo que isso não é para qualquer um. Por isso que eu comecei o debate dizendo que isso é muito difícil, e eu entendo o perdão numa questão espiritual, uma questão celestial mesmo. Sim. É um dom de Deus, uma coisa que tem que acontecer na esfera de uma vida com Deus, porque você não consegue isso na sua humanidade. Na nossa humanidade, a gente vai tratar o perdão, que aí eu discordo do pastor dessa forma, que eu não vejo muita colocação o exemplo de Paulo, até porque lá na frente Paulo depois teve que trazer o irmão de volta, recomendar ele e tudo mais. Então ele é um humano que erra. Aliás, para mim um dos maiores exemplos de humanidade na Bíblia é o próprio Paulo, que dizia que queria fazer o bem, mas o mal estava com ele, e toda vez que tentava fazer o bem não conseguia fazer. Essa guerra da nossa humanidade com a vontade de Deus. Então nós temos isso.
Mas é muito implícito na Bíblia a vontade de Deus. Independente dessa quebra de aliança, que eu sei que o sexo é uma quebra de aliança, a pessoa quebrou a aliança ali que havia com seu cônjuge, mas ela está arrependida, ela quer o perdão, ela quer a restituição. E o que a Bíblia diz a respeito do perdão? Então a gente tem que entender o perdão de forma bíblica. E o perdão não é fácil, ele não é para qualquer um. Sim. Por isso que Jesus disse o seguinte: você tem que trazer a sua cruz. Você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, renuncie tudo que você tem e traga a sua cruz. Eu vou mostrar assim um exemplo. O que eu entendo de perdão? Somos infiéis. Sim. A Bíblia diz que Deus permanece fiel. Por que ele permanece fiel? Porque ele não pode negar quem ele é. É a natureza de Deus, a fidelidade. Então, vou fazer um exemplo aqui. O que é um fiel? Um fiel é como uma régua de pedreiro que dá o esquadro para uma parede. A parede está torta. O esquadro, ele não vai se entortar para se amoldar a parede torta. O esquadro, ele vai continuar um esquadro fiel para mostrar para a parede, né, que ela está torta, para que haja o conserto da parede torta. Esse é o fiel, é o esquadro. Então Deus, ele permanece fiel ainda que nós somos infiéis, para que nós possamos nos ajustar àquilo que está correto, que é o esquadro fiel de Deus. Então assim, o perdão para mim é como nós nos colocamos como um fiel de alguém aí, pastor, que está torto. Aí você está falando de, por exemplo, um casamento são duas pessoas, o número 1 e o número 2. Sim. Né? Então tem casos, o senhor como pastor já deve ter acompanhado, onde a própria pessoa que foi infiel, ela não quer. Então, sim, é outro caso. Aí você tem que perdoar, porque você não. O perdão é obrigatório, eu acho que. Sim, é aquele perdão que você. Depende, nem sempre depende só de você. Não depende só de você. Mas a questão é que quando. Só para mim terminar um raciocínio. A questão é que quando o outro está arrependido, e aí eu não quero, eu digo assim, eu perdoo, mas você lá e eu aqui, isso não é perdão. Então, quando você perdoa alguém, você se torna a iluminação da graça de Deus na vida dessa pessoa. Como se prega o evangelho ao mundo de forma poderosa? Não é com uma mensagem, é com uma atitude. Okay. Então, quando você perdoa, você prega o evangelho na prática. Pastor Igor. Mas então, pastor Fabiano, de forma alguma, eu sei que o senhor é homem de Deus, tem compromisso com a palavra, é casado. Então, eu coloquei de uma forma em que não pode se banalizar, porque é um problema muito sério. Não falando que o senhor está banalizando. Mas a forma que o senhor colocou cai realmente naquilo que eu estou pensando, naquilo que eu penso e naquilo que a palavra do Senhor diz. Porque o perdão não é para uma única pessoa, envolve realmente um casal, envolve uma família. E quando eu falo a respeito do perdão, é você justamente, sabe, limpar o seu coração, não trazer consigo o peso, aonde você olha aquela pessoa que te ofendeu e não te traz mágoa, não te traz rancor, você continua a sua vida, mas você decidiu pela palavra do Senhor, não pela sua própria cabeça, mas pela palavra do Senhor, você decidiu não caminhar. E o caminhar não é virar a cara, não é ser inimigo, mas é justamente caminhar para lá como o apóstolo Paulo fez. Por isso que eu trouxe esse ensino. Paulo não brigou com Barnabé, muito menos com Marcos, mas naquele momento não dava para continuar. Então assim, o casamento é assim. O casamento ele precisa ser entendido que é uma via de duas mãos. Então assim, quando uma pessoa decide, e outra coisa, ninguém trai, levanta, fala, vou adulterar, não, isso começa, isso envolve, sabe, um sentimento, isso envolve uma abertura, isso envolve muitas coisas. E quem está falando é que já passou, já tem realmente experiência nisso. O pastor César já me acompanhou e tu, enfim. Eu não estou falando de uma pessoa, o pastor está falando aí, nem sabe o que é isso. Eu sei, eu senti na pele. E assim, perdoei. E eu não tenho vergonha de falar, perdoei 1 e 2 vezes. Só que não deu. Entendeu? E aí eu chego nessa ocasião da obrigatoriedade. Por quê? Porque o senhor sabe, graças a Deus, tem uma vida aí com Deus, né? E até mesmo por experiência. O senhor sabe que assim, na vida cristã, existem, infelizmente, muitos ministérios e homens de Deus tóxicos que vão lançar a obrigatoriedade de estar casado sem você amar, sem você realmente querer estar, por estar ferido, por estar magoado. Não existe realmente um trabalhar de sarar as feridas, de sarar as mágoas, mas você tem que ficar por causa do ministério, você tem que ficar porque você é crente, você tem que ficar e perdoar, quer dizer, isso não é perdão. E aí o que acontece? Adoece duas pessoas, a família inteira adoece, então é por isso que eu estou sendo bíblico aqui. O perdão, ponto, é ponto crucial.
Mas a decisão de continuar ou não parte realmente do casal. O pastor, ele não pode obrigar. Não, ele com tem certeza. que conciliar, ele tem que direcionar, ele tem que colocar as cartas na mesa. Quer perdoar? Vocês vão decidir permanecer junto. Só que o permanecer junto não é assim, poxa, pastor, o senhor está falando que eu não consigo. Opa, vamos orar. Não é de bate pronto. Então você não consegue, então separa. Não, nós lutamos pela vida, nós lutamos realmente. Olha, aí eu por entendo, tudo isso. Eu entendo. Só concluir. Existe uma permissão para isso, porque eu entendo que não é. Deus sabe, Jesus sabe que não é fácil. Sim. Então existe uma E por isso que eu permissão pra coloquei, separação. tanto é sério que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, colocou no decálogo: não adulterarás. Porque ele sabe que isso mexe realmente em uma batalha entre carne e espírito, entre vontade, desejo, entendeu? Tanto é que o casamento ele é formado em 3 pilares, né? Ele é firmado no desejo, ele é firmado no afeto e depois o amor. O desejo, a gente realmente, uma forma simbólica, até numa fala psicológica, de psicologia, esse desejo ele está ligado a símbolos. Nós idealizamos, nós imaginamos aquela pessoa a quem a gente vai querer ficar. Entendeu? Só que isso ainda não é o amor. Então nós temos o desejo, principalmente no homem. Nós somos visuais. As mulheres, graças a Deus, são mais sentimentais. Então assim, talvez para não um homem, tão hoje. não tá muito mudado. E aí o que acontece? Vem o afeto. O afeto é o servir. O afeto é você trabalhar, é você cuidar, é você proteger. E do afeto nasce o amor. Então por isso que eu falo que quando há um adultério, quebra toda esta aliança. Então assim, as pessoas que adulteram ou que estão vivendo em adultério, o seu casamento acabou. Tem que parar e começar de novo, um novo casamento. Se decidirem realmente por um novo casamento, é uma pedra e seguir. Só que é difícil. Aí entra o lado pastoral para aconselhar. Então, o que o pastor está falando, eu concordo entre aspas. Sim. Não com tudo. Por quê? Porque não tem que pôr uma pedra. A vontade de Deus, para mim, nas escrituras, não é essa. Mas existe o respeito de que haja o divórcio mediante o adultério. Existe essa colocação. Mas no caráter bíblico, se a gente for tratar o perdão como ele deve ser... A pedra que eu digo não é pronto, tal, não. A pedra é trabalhar para uma restauração ou uma separação amigável. E claro que nenhum pastor tem que dar o veredito na vida de alguém que viveu o adultério, até porque eu estaria me colocando acima de uma permissão bíblica. Então, que mas existe aí não é isso. Por exemplo, nas o senhor diz escrituras. assim, então esse aí é um falso perdão, se você decide não continuar. Mas o que a gente faz com o texto de Mateus 19 quando Jesus fala sobre o divórcio? Então, ali Jesus está dizendo para não perdoar? Não. O que acontece é que existem casos, por exemplo, existe o adultério e na maioria das vezes, quando existe, esse casamento termina porque a outra pessoa já está envolvida com outra pessoa e ela não quer mesmo restaurar. Ela se entregou a Nem outro. sempre. Ela deixou aquele relacionamento para seguir em frente. A gente está falando. Agora a gente está falando na questão do perdão. É que essa possibilidade ela é real, mas ela não é apresentada por Jesus ali. Não é porque porque no texto, se a gente lê o texto, no texto não tem em questão arrependimento de quem cometeu o delito, só tem o delito. Então a gente não pode entrar no mérito dessa questão só com isso. A gente tem que analisar o arrependimento. Se existe arrependimento, a questão a gente tem que ir pelos outros veias bíblicas. No texto de Mateus lá, tem a questão do arrependimento? Não tem, só tem o delito. E normalmente quem comete o delito já está decidido a seguir em frente. Quem está vivendo em adultério já está decidido a separar, a viver, a abandonar aquele relacionamento para seguir em frente. Então normalmente isso acontece. Agora a questão é que quando a gente trata, se a pessoa quer restituir isso aí, a pessoa está arrependida. Aí como é que a gente vai tratar isso? Então aí eu tenho que ir para as margens bíblicas para nós enxergarmos do ponto de vista do arrependimento. E não só do arrependimento, mas do caráter cristão. Porque eu tenho que ter a mesma atitude que Cristo. Isso é ser um cristão. Por exemplo, Colossenses diz assim, Colossenses 3,12, revesti-vos como eleitos de Deus, de entranhas misericórdias e benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. E a Bíblia diz assim, perdoando como Cristo vos perdoou.
assim vocês façam aos outros. Então, aí eu vou para as veias bíblicas do perdão, e alguém está me pedindo perdão, meu cônjuge está arrependido, está me pedindo perdão. Como que eu tenho que perdoar essa pessoa? Eu vou perdoar dizendo assim, você está perdoado, você vai para lá, eu vou para cá, ou eu vou perdoar como Cristo, conforme o texto me perdoou? Porque eu não vejo esse perdão bíblico de que, por exemplo, você está perdoado, mas não vai entrar no céu e nem vai participar das bodas. Mas então, eu estou partindo do pressuposto. Eu estou partindo do pressuposto que quando há perdão, já houve em primeiro lugar o arrependimento. Ninguém que vai trabalhar num perdão está não arrependido. Você precisa, em primeiro lugar, se arrepender dos seus pecados, porque senão é a porta. A porta é o arrependimento. Pastor, o perdão precede... O primeiro é o arrependimento. Ele te ouve, mas dessa vez você não ouve. Vamos lá. O primeiro é arrependimento. Sem o arrependimento não há realmente perdão, não há remissão de pecados. Então, assim, falar de perdão pressupõe que esta pessoa já está arrependida, mas o arrependimento é mudança de vida, é mudança de mente, é mudança realmente, de atitudes, para que uma pessoa venha perdoar. Não é assim, olha, eu peguei você em adultério e tal, então vou te perdoar. Não, peraí. Primeiro precisa saber se essa pessoa está disposta a se arrepender, a mudar, não somente, mas também com as suas atitudes. E aí vai gerando perdão. Só que o perdão, eu afirmo, biblicamente. É assim o perdão de Deus por nós? É claro que é. Pastor, o perdão precede o arrependimento. Não, olha aqui. Quando nós realmente estamos desgarrados e o Senhor nos salvou enquanto nós ainda éramos pecadores. Ótimo, glória a Deus. Isso ótimo. É presciência. Isso é presciência. Então, mediante a resposta Romanos que nós demos, 8:5. mediante a resposta que nós demos ao Senhor, graças a Deus recebemos então o Evangelho. Só que é o seguinte, se você tem uma vida completamente desgarrada, uma vida de infidelidade, uma vida, o Senhor vai te perdoar? A porta está aberta. O Senhor está aberto, mas estou falando perdão. algo. Estou falando então o céu é de infiéis. Então, assim, o céu é de só pessoas. Pro pastor entender, isso que eu tô pontuando. Só para o pastor entender. A pessoa cometeu o delito, você é o esposo. Aí você diz assim: eu te perdoo. Você está disposta a mudar? A mudar o seu comportamento? Você está perdoada. É porque é isso que Deus fez. Sim. Aí o que acontece? A outra pessoa diz assim: eu não quero. Então ela tá assumindo a posição, mas você tá com a porta do perdão aberta para a pessoa. E aí o que acontece? A porta aberta do perdão, a forma como você trata a pessoa, dizendo assim: eu amo a sua vida, eu quero te perdoar. Existe o sentimento. Esse perdão que você dá precede o arrependimento da pessoa. Só que assim, você dá só essa frase para terminar, só essa frase para entrar no break. Essa frase que o senhor falou tá dando totalmente as cartas para aquele que traiu, trair de novo. Porque a pessoa fala assim, você se arrependeu? Você está falando, não é a pessoa que está realmente arrependida, fala assim, olha, me perdoa e tal. Não, você está liberando perdão. Né? Isso daí, deixa eu a fazer gente um tem que tomar muito cuidado. Eu vou fazer um intervalo. O tema é, você perdoaria uma traição e continuaria casado? Né? E aí, por pastor Fabiano, só dá para perdoar se continuar casado. Por pastor Igor, nem sempre. Né? Então, volto aqui. Eu não lembro quem parou falando. Acho que foi o pastor Igor que terminou. Então volto aqui com o pastor Fabiano, que hoje está na unção do cortador. Cortador, o migrador e o devorador. Ele está na unção do cortador. Não, mas o pastor Igor também está interrompendo. Bem, vamos lá. Tá contigo. Então, assim, a questão do perdão se continuar casado, eu acredito nesse perdão se existe arrependimento do outro lado, tá? Porque se o outro lado não está arrependido, a pessoa perdoa, tá perdoada, mas ela não tem o que fazer para restaurar aquela relação. Então eu perdoo, a pessoa vai embora, tá perdoada, eu tenho que perdoar para me libertar, porque a falta de perdão é uma doença para mim, não é para o outro. Sim. Ok? Então, assim, eu acredito no verdadeiro perdão quando a outra pessoa se propõe a mudanças. E se a outra pessoa se propõe a mudanças pedindo desculpas, pedindo perdão e se propondo a mudanças, e eu digo não, então não há perdão. Agora, em relação ao arrependimento, e isso é um padrão, eu acho que é um princípio bíblico e a gente precisa entender isso, você deixa a porta aberta para a pessoa dizendo, eu perdoo você, agora a decisão dela de ouvir essa graça, porque é uma graça.
É uma graça. O que Jesus fez por nós? O pastor citou o texto de Romanos 5:8, que diz assim: Deus demonstra o seu amor por nós. Como? Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então isso é uma porta aberta. Agora, quando é que eu recebo da graça? Quando eu reconheço o perdão que ele está me favorecendo, me arrependo, porque o arrependimento só acontece depois do perdão. Eu preciso ser perdoado para me arrepender. A matéria-prima do arrependimento é o perdão. Então, a graça oferecida. Então, se você está num relacionamento e você foi traído, você oferece o perdão para a pessoa. O arrependimento é a demonstração de que realmente essa pessoa quer mudanças e vai dar certo. Se ela não quiser se arrepender, é óbvio que ela vai seguir em frente. E você, mesmo perdoando, vai seguir em frente também e fez a sua parte. Mas o que eu quero que vocês entendam hoje, que isso que eu estou defendendo não é fácil, gente. Só que a vida cristã não é fácil mesmo. Sim. Jesus nos chamou para ser a sua imagem e semelhança. E é sobre isso que eu quero falar. Porque o nosso problema, a religião tirou o Cristo de Jesus. Esse é o problema. Então a gente vê o Jesus Salvador, o Jesus que nos protege, inclusive dos pecados dos outros. Só que o Cristo é aquele que dá a vida. O Cristo é aquele que é o sacrifício. Então a gente precisa entender que ser cristão é ser também um pequeno Cristo que vai dar a vida, que vai se sacrificar, que vai se entregar por amor do outro, entendeu? Então, eu tenho alguns textos aqui, eu não sei se eu posso até ler aqui um texto para vocês. É que vai ficar meio longo, pastor, depois eu leio. Mas deixa eu entender seu argumento. Sim. Pastor Então, Igor. Ele colaborou com algumas coisas aqui que realmente eu estou pensando. A mensagem central, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é justamente arrependei-vos. Arrependimento. A porta sim está aberta, só que você não entra de qualquer jeito. Sim. Você precisa se arrepender para receber a Cristo. A porta aberta sim pode ser e é realmente o perdão, mas você não entra de qualquer jeito. É isso que eu quero colocar no matrimônio. E eu quero qualificar também aquilo que eu estou falando no sentido do seguinte: eu não estou falando assim, olha, traiu, pronto, cada um por um lado. Não, eu sou o primeiro, como eu sempre trabalhei com muitos casais em relação a isso, e aqueles que realmente estão me ouvindo sabem disso. Então assim, eu trabalho para restauração, mas quando eu vejo que a pessoa não consegue, por mais que ela perdoe, e eu então esteja no processo do perdão, não aguenta realmente, porque assim, cada caso, como nós falamos aqui, é um caso. Sim. Existe o adultério com a vizinha, existe o adultério com a irmã, vamos falar da parte do homem, né? Com a irmã, existe o adultério com uma amiga, então existe o adultério com uma pessoa que você nunca viu. Então existem coisas, isso daí vai, colocando peso cada dia mais naquilo que a pessoa sofreu. Então assim, cada caso é um caso, por isso que tem que ser analisado. Então assim, qualificando, eu não estou falando assim, olha, se o seu marido ou se a sua esposa adulterou, enfim, tal, vira as costas e vai embora, perdoa e entra no processo de perdão. Não, sempre há uma restauração, sempre a porta da restauração tem que estar aberta, como Cristo realmente nos recebeu. Sim. E nós entramos então no processo de regeneração e tal, enfim, até chegar à conversão genuína. Muitos ainda hoje não chegaram e estão aí realmente em pedestais, enfim, não vou nem entrar nesse detalhe, como você mesmo falou. Então assim, o que nós não podemos como pastores é ditar regras sobre o casamento. Claro. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu acho, não, porque eu tive experiência, porque eu sei disso, então, não. Eu não posso fazer isso. Então assim, a gente trata de casais completamente feridos, que não conseguem. Então, e outras que conseguem realmente perdoar e levar uma vida, graças a Deus, como um novo casamento. Literalmente um novo casamento. Eu ouvi um de cada lado agora nesse momento, mas Rafa, tem áudio que chegou aí? Vamos soltar pelo menos 2, vamos ver o que pensa o ouvinte. Vai. A paz do Senhor, meus irmãos, é o irmão Elias de Osasco. Eu acho que nesse tema de hoje tem que se analisar o fato anterior, como se procedeu ambas as partes. Porque tem cônjuge que é ofendido, mas ele ou ela foi um dos causadores dessa traição. Então, quando é assim, ambos têm que se perdoarem um ao outro. A paz do Senhor a todos aí. Esse debate é muito bom, mas houve perdão sim da minha parte. Eu sou diácono da Assembleia de Deus. Há 15 anos atrás houve um deslize da minha esposa e houve o perdão, nos restabelecemos, estamos hoje com 33 anos de casados e como o pastor disse, né,
Havendo perdão, há restabelecimento. Como houve perdão de Deus para com o seu povo, e o povo restabeleceu a comunhão, assim também nós devemos nos perdoar. Havendo perdão, há restabelecimento de comunhão. Amém? Deus abençoe a todos. Tem aqui também participações, né? Por exemplo, eu vou preservar o nome da pessoa, mas tá aqui no chat do YouTube. Aliás, eu vou fazer um pedido aqui para quem tá aí no YouTube. Cara, como é que é? Dá um like aí no YouTube. Isso ajuda a gente pra caramba, mas não muda nada pra você. Então dá um like aí, por favor. Se inscreva no canal, enfim. A pessoa diz assim: fui traída pelo meu ex-marido. Eu deixei a porta e o portão escancarados, orando, jejuando por um ano e vendo ele se relacionando com outra pessoa. E isso só me trouxe desgaste espiritual. Deixa eu ver se tem mais. Eu tinha separado o outro, mas eu não vou fazer um outro contraponto. Talvez eu lembre na sequência para não tomar tempo aqui. Eu volto com o pastor Fabiano. Gente, eu quero só ler um texto aqui para vocês. Um texto que fala sobre casamento. Efésios 5:25. Fala sobre casais, né? Fazendo referência à entrega de Cristo pela igreja. Maridos, amai as vossas mulheres como, gente? Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para quê? Para santificá-la, purificando pela lavagem da água pela palavra. Jesus entregou a vida dele na cruz pelos pecados, pelos delitos que nós cometemos. E o texto está dizendo aos casais que o marido deve dar a vida pela esposa como Cristo deu a vida pela igreja. Isso é um formato de perdão, é uma forma de nós conseguirmos ser a iluminação, uma memória de eterno na vida de uma pessoa que cometeu o delito. Por que nós amamos a Cristo? Porque Ele nos amou primeiro, quando Ele se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores. E isso nos levou a uma memória de eterno, a entender que de fato quem nós somos, a nossa origem. Então, quando você faz isso por alguém, você está dando a oportunidade para que essa pessoa desenvolva aquilo que se chama arrependimento e ela também possa encontrar a salvação em Cristo Jesus. E é claro, como o pastor disse, cada caso é um caso, porque tem casos que não há arrependimento, tem casos que a pessoa não quer mudança. Mas eu vejo, à luz das Escrituras, que o nosso caráter cristão, caráter bíblico, a Bíblia diz que nós somos chamados para ser a imagem. Ele nos predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Nós fomos predestinados para ser exatamente como Jesus. Então, hoje a gente tem que parar um pouquinho. Eu acho que o cristão ele tem que tentar se desenvolver espiritualmente no Evangelho, entender que Deus não é um resolvedor dos seus problemas e você foi chamado para uma relação íntima com Deus ao ponto de você se tornar Cristo, porque Cristo em você é a esperança da glória. Então, eu quero trazer esse entendimento e eu sei que não é fácil. O perdão genuíno. E para você conseguir viver isso aqui, você tem que ser realmente um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo para poder embutir sentimento, essa graça no coração do outro, a ponto de o outro ser constrangido pelo amor que você está dando a ela através do perdão. Então esse é o meu posicionamento, tá? É isso. É isso aí. É claro que nós, como servos do Senhor, que tememos a Deus, nós temos que lutar pela vida, nós temos que lutar pelo casamento. O casamento é uma instituição divina criada pelo próprio Senhor. Desde Gênesis 2, o Senhor ele já vai falar que deixa o homem, o seu pai e sua mãe se unir-se-á a sua mulher, tornando-se uma só carne. Então isso não pode ter interferência. E a gente precisa pontuar aqui, porque o adultério ele não começa, né, do nada. Sempre vai haver um causador antes, seja vontade, seja desejo, seja cobiça, e nós precisamos fechar as portas. O que precisa ser feito antes de qualquer outra coisa, a mensagem, não digo atualizar a mensagem, porque a Bíblia Sagrada ela se atualiza a cada dia, mas nós como servos do Senhor precisamos realmente voltar às raízes, a pregar a santidade, a pregar a regeneração, a restauração na vida do homem, na vida da mulher. Hoje muitas vezes as pessoas escutam ministrações
simplesmente para ganhar a terra e não o céu. Então é por isso que nós precisamos realmente combater este bom combate. E é claro, quem está me ouvindo, que você realmente quer trabalhar pela restauração realmente do seu casamento, nós somos os primeiros aqui, em nome de Jesus, a acreditar nisso. E nós acreditamos. Esse é um debate completamente assim, talvez polêmico, mas muito trabalhoso. E também nós devemos colocar toda a atenção, porque existem vidas feridas que passaram por muitas coisas. E eu só quero deixar esse versículo que está em Hebreus capítulo 3, versículo 4, que diz o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio. O matrimônio, ele é santo, ele precisa ser honrado. E quem que honra? Deus? Não, o homem e a mulher, fazendo aquilo que realmente dá prazer ao Senhor, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então quer dizer, nós não podemos realmente abrir brechas, nós não podemos partir para um outro lado. E é tão interessante quando você realmente vê algumas pessoas, só para finalizar minha fala aqui, pessoas que têm 40, 50 anos de casado, você vai perguntar: o que fez com que vocês permanecessem todos estes anos? E é interessante que as pessoas não vão falar assim, não, foi o amor que eu sinto por ela, mas não, a integridade, a inteireza em acreditar na fidelidade, e consequentemente isso gera também o amor. Então precisa haver esse entendimento, ser íntegro em tudo aquilo que você faz, em tudo aquilo que nós fazemos pela palavra, e a palavra verdadeiramente vai responder todas as nossas questões. Bom,